Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Êxodo, no capítulo de número 20. Êxodo capítulo número 20, nós vamos fazer a leitura do verso de número 13. Continuando a nossa série de exposições nos 10 mandamentos, nós estamos expondo essas 10 palavras de Deus, que Deus proferiu ao seu povo, depois de tirar esse povo da terra do Egito, da escravidão do Egito. Deus então deu essas 10 palavras, que depois são aqui como uma introdução para toda a lei do Antigo Testamento. Texto breve, Êxodo 20, verso 13, a palavra de Deus diz assim: não matarás, não matarás. Coloca a sua Bíblia no banco, vamos orar a Deus. A cadeira, né, banco. Oremos a Deus. Senhor, fala conosco nessa noite e nos ensina, ó Pai, por meio dessa palavra que nós acabamos de ler, aquilo que o Senhor tem para ensinar para a sua igreja, corrigir, exortar, e leva-nos, ó Deus, conforme diz tuas escrituras em Coríntios, a iluminação do teu Espírito, porque nós sabemos, ó Deus, que nós podemos nos achegar diante do texto bíblico, mas nós só podemos compreendê-lo com a ajuda do teu Espírito, porque nós somos finitos, incapazes, mas com a ajuda do Senhor nós podemos entender aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Mostra para nós nessa noite que a vida é preciosa, Senhor, aos teus olhos, e nos ensina a vivermos de acordo com essas verdades que aqui nós lemos e vamos meditar nessa noite. Em nome de Cristo oramos, amém. Amém, podem se assentar. O apóstolo João, assim como os demais apóstolos e também o Senhor Jesus, fizeram uma interpretação muito abrangente desse mandamento. Judeus, eles entendiam que não matar era simplesmente tirar a vida de uma pessoa. Mas o apóstolo João, ele escreve algumas coisas e ele se remete a esse mandamento, não de maneira direta, mas interpretando ele. E ele diz algumas palavras assim. 1 João 3, verso 10. Os filhos de Deus e os filhos do diabo manifestam-se assim: quem não pratica a justiça não é de Deus, nem quem não ama o seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não vos admireis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama, permanece na morte. Nisto, quem não ama, permanece na morte. E todo o que odeia o seu irmão, é homicida, é assassino. E sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna, permanecendo em si. Nisto, conhecemos o amor. Cristo deu sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens nesse mundo, e vendo o seu irmão em necessidade, fechar-lhe o coração, como o amor de Deus pode permanecer nele? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Nisto conheceremos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. De acordo com o apóstolo João, e assim como também os demais autores bíblicos, para transgredir esse mandamento que nós acabamos de ler,
que está na segunda tábua dos mandamentos, que foram escritas pelo dedo de Deus, e que estão relacionadas com nossa relação com o próximo, assim como nós vemos os outros mandamentos, quando Deus está trazendo não somente a proteção da vida, mas a proteção do casamento, da propriedade, da imagem e das coisas dos outros. Quando Deus usa essa expressão não, mostrando a nossa inclinação para fazer aquilo que é mal, João está entendendo que nós transgredimos esse mandamento, assim como Caim, o primeiro homicida da Escritura, que matou o seu irmão antes que houvesse lei escrita. Mas de acordo com Paulo, havia uma lei no coração, a lei moral foi implantada em nós. Então, de acordo com João, nós transgredimos e nos fazemos transgressores e assassinos, não somente quando nós tiramos a vida de alguém, mas quando nós odiamos as pessoas, ou então quando nós, de acordo com o texto que nós acabamos de ler também, temos condição de privar o sofrimento e não fazemos. Basicamente, a exegese dessa palavra, que é a explicação lisa do que ela significa, a proibição que esse mandamento está fazendo é literalmente: não assassinarás. Porque a palavra matar, ela é uma palavra genérica. Nós matamos formigas, baratas, ratos e tantas outras coisas. Mas quando o mandamento fala não matarás, Deus está se referindo à vida humana, e está falando não somente que não pode haver qualquer tipo de morte, mas que não pode haver uma morte relacionada à vida inocente. Quando nós nos levantamos contra aquele que não fez nada de errado, e tiramos a vida dessa pessoa. Nesse sentido, então, Deus está mostrando para nós que Ele protege a vida, porque a vida para Deus, ela é sagrada. Porque a vida para Deus, ela é santa. Porque a vida humana para Deus, ela é preciosa. Então ninguém pode atentar contra a vida. Olhando para o Antigo Testamento, eu gostaria de caminhar com vocês aqui e mostrar algumas vezes em que esse mandamento foi dito pelo próprio Deus em circunstâncias aonde as pessoas transgrediam esse mandamento. Em primeiro lugar, o mandamento no Antigo Testamento, ele condenava o homicídio premeditado, planejado e executado contra a vida daquele que é inocente. Em Deuteronômio 19:11, o autor vai dizer assim, que Deus, vendo que alguém que odeia o seu irmão, arma uma cilada, planeja e executa a morte, está transgredindo esse mandamento, porque era uma pessoa resolvida a tirar a vida de alguém. Então, nesse caso, havia uma transgressão do mandamento. Em segundo lugar, o mandamento também condena o homicídio que não era premeditado, mas que era situacional. Em uma circunstância do dia a dia, alguém teve um acesso de fúria, um ataque de ira, e atacou contra a vida de um inocente, e matou essa pessoa. E em Números 35, Deus vai dizer isso, para falar para nós, que nós não podemos, em hipótese alguma, ter, por causa de um acesso de fúria, um ataque contra a vida daquele que é inocente. Uma aplicação que pode nos ensinar isso, só voltando ao texto de Número que nós citamos, Deus cita alguns exemplos. Se você estiver num ambiente de trabalho, alguma situação, e pegando um ferro, ou uma madeira, ou uma pedra, ou alguma coisa, ou com sua própria mão, em um ataque de fúria contra a vida do seu irmão, e você tirar a vida dele, então você é culpado de morte, culpado de sangue, e você é assassino. Essa é a segunda situação. Uma aplicação para nós entendermos isso: imagine você em uma situação que você vai atravessar o semáforo. Você atravessa no verde, mas alguém atravessa no vermelho e bate no seu carro, machuca a sua esposa, machuca o seu filho.
Pense no pior, talvez alguém morre. E aí você vai até aquele homem discutir com ele, e você entra em vias de fato, e você enforca ele, ou você mata ele, seja lá com aquilo que você tiver disponível. O mandamento também te chama de assassino, porque você não planejou aquilo, mas o ódio e a ira que veio sobre você, e você não soube se controlar, então você foi e tirou a vida de um inocente. Isso é uma situação. Em terceiro lugar, o mandamento também condena um outro tipo de homicídio, que é o homicídio não premeditado, mas por negligência e imprudência. E isso aparece para nós em diversos textos do Antigo Testamento. Eu posso citar aqui a negligência e a imprudência como uma falta de atitude, uma prevenção para a proteção da vida. No Antigo Testamento, Deus proibia a negligência e considerava uma quebra desse mandamento, como por exemplo ele vai dizer em Deuteronômio 22, acerca de várias leis civis que estão sendo prescritas para o povo. Ele fala assim: sendo que alguém construiu uma casa, e nessa casa ela não construiu um parapeito, que era uma regra daquela sociedade, eles construíam um parapeito, para que alguém subindo lá não venha cair. E porque a pessoa não observou todos os cuidados necessários para a proteção da vida, o mandamento então tem ela por assassina, porque ela deixou de fazer aquilo que era necessário para a preservação da vida. Então nós transgredimos o mandamento quando nós omitimos uma situação que pode preservar a vida de uma pessoa, ou por imprudência. Em Êxodo 21, Deus vai dizer que as pessoas do Antigo Testamento poderiam também transgredir esse mandamento, quando, por exemplo, alguém que cultivava e cuidava de bois, tivesse um boi muito agressivo, que chifrava e atacava as pessoas, e aí então esse boi viesse atacar contra a vida de alguém, depois de ter sido o dono avisado, e esse boi tirar a vida do inocente, então ele também seria considerado assassino. E aqui cabe uma coisa importante de lembrar, que para esses três tipos de transgressão, a pena era a morte, independente se foi premeditado e executado, se não foi premeditado e executado, ou se foi por uma omissão, porque deixou-se de fazer alguma coisa importante para preservar a vida. Nesse terceiro ponto, uma contextualização: quando nós quebramos o mandamento por negligência? Quando que nós fazemos isso? Por exemplo, quando nós temos um freio do carro que não está funcionando bem, um pneu que está careca, e nós não levamos o carro para arrumar. Nós não levamos aquilo para ser consertado, porque nós sabemos que aquilo pode causar um acidente e tirar a vida de alguém. Então, por negligência e falta de cuidado, nós transgredimos o mandamento. Em outra situação, no caso de imprudência, imagine alguém que se embriaga, que bebe bebida alcoólica, e então depois, sem condições de dirigir, ela pega um carro, sai e atropela alguém e mata alguém. Ela também é tida por Deus como assassina, porque ela foi imprudente, ela fez aquilo que não deveria fazer, em um momento que ela não tinha condições de fazer. Mas havia uma quarta situação, onde Deus, Ele é mais brando nessa situação, mas também era considerado uma quebra do mandamento, que era o homicídio, que não era premeditado, mas que era realizado por uma imperícia, ou seja, por uma falta de habilidade, ou por um descuido momentâneo em uma situação. Exemplo, Deus vai dizer em Deuteronômio 19, uma situação onde duas pessoas vão cortar uma árvore juntas, e acontecendo que o machado da mão de uma dessas pessoas escape e acerte o outro irmão, e esse irmão venha a morrer, então essa pessoa ela é culpada de morte, mas não é culpada de sangue. E aí então, Deus vai dizer para nós, nesse texto de Deuteronômio 19, e assim como em muitos outros, onde ele está falando da quebra desse mandamento, no próprio capítulo 21, depois desse capítulo que nós lemos, já temos essas leis prescritas para o povo de Deus, é que literalmente, essa pessoa ela tinha um amparo da lei. Deus construiu
por meio do povo, cidades de refúgio, aonde aquele que por uma situação como essa, de acidente, ele deveria ir para essa cidade e ficar lá, até quando o sumo sacerdote morresse, ou seja, uma vida ser paga em prol de outra vida, para que ele pudesse então sair e voltar à sua vida normal. Uma vez que ele não era castigado com pena de morte, como nos mandamentos, como nas transgressões anteriores, porque naquele tempo, quem aplicava a justiça em caso de pena de morte, quando havia transgressão desse mandamento? Era um familiar, escolhido pela família, que era chamado de o vingador. E ele então, nomeado pelo próprio Deus, da lei que Deus prescreveu, ele vingava a morte daquele que foi morto injustamente. Nesse caso, uma forma de fazer com que esse homem sofresse a pena, mesmo que por imperícia, era que agora ele não poderia sair dos limites dessa cidade de refúgio. Porque se o vingador encontrasse ele fora dos limites da cidade de refúgio, então o vingador poderia matá-lo e ele não seria culpado. Qual a maneira de Deus ensinar aqui esse homem que matou por imperícia, que a vida é preciosa? Que agora, o mesmo cuidado que ele não teve anteriormente com a vida do outro, ele vai ter que ter com a sua própria vida. Ele vai ter que permanecer nesse lugar. E ele então, só pode sair dali depois que o sumo sacerdote ser morto. Que era uma coisa que também aponta para Jesus como absolvição dos nossos pecados. Algumas aplicações para nós relacionadas a essa parte do Antigo Testamento, trazendo para nós alguns motivos pelos quais nós não devemos tirar a vida de alguém, pelos quais nós não devemos matar uma pessoa, em todos esses tipos de sentidos que foram falados para nós. Em primeiro lugar, se eu perguntasse para você qual o motivo pelo qual você não pode tirar a vida de uma pessoa, você talvez diria assim: bom, porque se nós tirássemos a vida de alguém, haveria um caos, as pessoas simplesmente iam acabar com o sossego e a ordem da sociedade. Essa é uma maneira de enxergar com uma ética utilitarista, uma ética com pressupostos mundanos. A ética bíblica, ela responde essa pergunta de maneira muito mais profunda. Não é simplesmente por causa de organização. Então é isso que a vida humana vale? Só a organização da sociedade? Mas bem pode ser dito aqui, para nós, do porquê que nós muitas vezes não fazemos a quebra desse mandamento. Não é simplesmente porque nós entendemos que a sociedade vai virar um caos. O que refreia muitas vezes o nosso pecado é o medo. Nós não matamos porque temos medo de ser presos. Nós não tiramos a vida das pessoas quando nós, no mesmo acesso de fúria de Caim quando matou Abel, porque nós sabemos que a lei vai nos castigar. E a lei também é uma provisão de Deus para punir o pecador, para refrear aquele que pecou. Todos me ouvem bem aí? Então, quando nós olhamos para isso, nós percebemos literalmente que o mandamento, ele está conferindo para nós uma dignidade para o homem, que não é respondida simplesmente por uma questão de organização. Mas a resposta para essa pergunta é: por que nós não podemos matar? O próprio Deus responde em Gênesis capítulo 9, versos 5 e 6, ele fala que nós não podemos tirar a vida de uma pessoa, porque o homem foi feito à imagem de Deus. O valor do homem não está naquilo que ele faz, não está naquilo que ele tem, não está na posição política, não está nos seus viés ideológicos, não está na sua posição na sociedade. O valor do homem está constituído porque ele foi feito à imagem de Deus. Ele tem valor, independente de quem seja, igual a todos os homens, porque Deus imprimiu em nós, compartilhou conosco coisas que só tem em Deus e em nenhum outro mais da criação foi dado para os homens. E a prova disso é que quando nós vamos ler Gênesis,
Deus fez todas as coisas, organizou todas as coisas, e então no sexto dia Ele falou: façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. E ali Deus então compartilha com os homens um valor que excede toda a criação. Algumas pessoas não gostariam disso, mas o homem, ele possui maior valor. Ele possui maior valor que os animais. Ele possui maior valor que as plantas, que as árvores, que as coisas criadas. Isso algumas pessoas não gostam de falar, porque elas, vendo a maldade do ser humano, ela acredita que o animalzinho de estimação dela é mais precioso do que um humano que foi feito à imagem de Deus, e não é. Certa vez eu perguntei para uma pessoa, a gente conversando sobre isso, falando sobre o valor dos animais, dos homens, e aí eu criei uma situação hipotética. Falei: então quer dizer que se você tiver em uma situação onde você está ao lado de uma enchente, uma enxurrada, e o seu cachorro de estimação, ou algum cachorro que você não conhece, ele vem descendo naquele lugar, você tem uma boia, que tem um ser humano perverso, um criminoso, um homem perverso da sua cidade, e aí então ele está descendo junto, você salva o cachorro? Ele falou: salva o cachorro. Eu falei: você não entendeu o evangelho, você não entendeu o que significa ser a imagem de Deus, porque para Deus, como diz o Salmo 8, o homem foi criado um pouco abaixo dos anjos, e ele foi dotado de sabedoria, inteligência, moralidade, espiritualidade, para governar a criação como mordomo de Deus. Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, homens, não animais. Embora a Escritura muitas vezes fala que a criação geme, aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, mas ali não significa que a redenção foi feita para o nosso animalzinho querido, que talvez em algum momento a gente já enterrou na nossa vida. Infelizmente essa é a triste notícia para aqueles que gostariam de que os animais fossem melhores que os homens. Nós não vamos encontrar os nossos animais no céu. Com certeza a ordem será restaurada, a ordem da criação, mas o homem possui um valor que está relacionado com a imagem de Deus. Deus é o autor da vida e o autor da morte. É um outro motivo pelo qual nós não podemos tirar a vida de ninguém. A Escritura delineia para nós que, como o salmista vai dizer, que no ventre, quando ainda era um zigoto, uma substância ainda informe, o salmista já foi visto e conhecido por Deus, e que todos os seus dias foram escritos. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos palavras como a de Jesus ensinando para nós que nós não podemos acrescentar uma hora que seja sobre a nossa vida, porque Deus está no controle da vida, e porque Deus está no controle da morte. Ana, orando a Deus porque era estéril e queria ter filhos, depois de receber a bênção de um filho, ela ora a Deus dizendo: o Senhor é o que tira a vida e que dá a vida, é o que faz descer a sepultura e o que faz tornar subir dela. Deus tem o controle da vida e da morte, então por isso não cabe a nós decidir quem vive e quem morre. Nós não podemos atentar contra a vida inocente. E aqui nós temos dois apêndices relacionados a esse ponto, sobre esses fundamentos de que Deus é a imagem, de que nós, os homens, somos feitos à imagem de Deus, de que Deus é o Senhor da vida, e de que Ele proíbe tirar a vida inocente. Há algumas coisas que o mandamento proíbe, uma vez que Ele está falando, como tradução mais precisa, não assassinarás. O mandamento proíbe o aborto, ele proíbe tirar a vida do feto, cujo Deus já considera uma vida formada de acordo com as Escrituras. Ele proíbe o suicídio, que é o assassinato da sua própria vida e uma interrupção autônoma daquilo que Deus não decidiu por você. É
Claro que existem motivos de suicídio que a Escritura não aborda, que são questões fisiológicas, mas o ponto é que alguém que tenha condições lúcidas decide pôr fim à sua vida, ela está pecando contra Deus, está pecando contra si mesmo, que ela está atentando contra a vida. A eutanásia, que é uma forma mais sofisticada de suicídio, um suicídio assistido, também é proibida por Deus. Porque por meio de uma tecnologia a pessoa aplica uma injeção ou coisa parecida, os órgãos param, ela dorme, morre dormindo, porque ela simplesmente decidiu que chegou a hora dela parar de viver. Deus não disse isso. Deus não deu essa autoridade para nós. E aqui abrindo um parênteses para nós cristãos, nós precisamos saber que a conivência, ela também se faz uma transgressão desse mandamento. Porque há alguns que se denominam cristãos e apoiam diversas coisas como estas, e acham que é possível manter a sua fé cristã e a confissão bíblica intacta, apoiando coisas como o aborto. E a resposta é: não é possível. Não é possível. Vai ter uma pregação que esses temas vão ser desenvolvidos, e à luz da Escritura, isso será provado. A conivência com essas práticas faz de nós tão culpados quanto aqueles que praticam. Uma prova disso é que Paulo, quando escreve a carta aos Romanos, no capítulo de número 1, ele fala que os homens estavam pervertendo a ordem da natureza. O que estava acontecendo ali? A Bíblia vai dizer que homens estavam se deitando com homens e mulheres estavam se deitando com mulheres. Estava sendo praticado a homossexualidade. E aí então, o Senhor vai dizer que Deus entregou essas pessoas a si mesmo, e que Deus reprova aquelas práticas e conclama para que eles se arrependam, porque Deus está oferecendo a misericórdia e o seu amor, mas Ele vai dizer assim, que aqueles que permanecem nessas práticas, e que aqueles que apoiam essas coisas, são culpados da mesma intensidade. Paulo vai dizer isso em Romanos capítulo 1, você pode ler lá. Ele vai dizer que aqueles que fazem e aqueles que apoiam, possuem a mesma culpa diante de Deus. Então que nós tomemos cuidado com essas coisas, porque nós também quebramos o mandamento quando nós assim fazemos. Um segundo apêndice: o mandamento em si, então, já que ele fala de assassinato, ele não proíbe a guerra, mas a guerra justa, a guerra sobre os pressupostos fiéis às Escrituras, a guerra pela paz, a guerra pela liberdade. Essas coisas na Escritura não são proibidas, porque o próprio Deus fez guerra contra as nações vizinhas. O mandamento não proíbe a pena de morte, porque o próprio Deus, nos 3 primeiras transgressões que nós falamos dos homicídios, Ele mesmo sentenciava a morte para essas pessoas. Ele dizia, tem que morrer, porque se essas pessoas não morrerem, a culpa de sangue vai estar sobre Israel, e eu não vou viver no meio de um povo que é culpado de sangue. Então percebam, e isso vai acontecer em outras situações, mais para frente vocês também terão uma pregação aqui nesse mandamento que vai falar só sobre isso. O mandamento não proíbe também a defesa pessoal, caso você precise se defender para salvar a sua vida e tirar a vida de alguém. E o mandamento também não proíbe a morte em caso de você tirar a vida de alguém, porque você está defendendo aquele que é indefeso. Por exemplo, um homem muito mais forte agredindo uma mulher no meio da rua, a ponto de matá-la, e se você defender essa mulher, e por situação a vida desse homem for tirada, você não é culpado de assassinato. Antes, pelo contrário, você é, de acordo com a Escritura, alguém que protegeu uma vida indefesa e inocente. Fazendo aqui uma alusão agora às questões do Novo Testamento, a interpretação desses mandamentos. Nós bem sabemos que Jesus, Ele interpretou esse mandamento de maneira muito mais profunda, e Jesus falava isso para os fariseus, que o que torna o homem puro não são as coisas externas, mas o que torna o homem puro é o coração, é aquilo que procede de dentro. E Ele disse isso para os fariseus quando Ele disse, de dentro do coração dos homens é que procedem os maus pensamentos, os maus desígnios. Aí Ele cita a imoralidade sexual, furtos,
Assassinato. Procede de onde? Do coração. E é por isso que para Jesus, o assassinato, antes de ser consumado em uma ação, ele já foi realizado várias vezes dentro de nós, em nossos sentimentos e em nossas palavras. Veja bem o que Jesus diz no Sermão do Monte: ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. As principais confissões de fé durante a história da igreja entenderam da mesma forma que Jesus e os apóstolos, que nós transgredimos esses mandamentos não somente nas atitudes, mas nós transgredimos esse mandamento em sentimentos, em pensamentos, em palavras, em omissões. Nós quebramos esse mandamento dessas diversas formas. O Catecismo Maior de Westminster, e eu vou citar aqui para nós, vou fazer uma leitura dessa citação, na pergunta de número 136, ele faz uma pergunta assim: quais são os pecados proibidos no sexto mandamento? Quais são os pecados proibidos? E então eles respondem assim, prestem bem atenção na leitura. Nós não vamos conseguir abordar ponto por ponto, mas alguns deles serão falados. Os pecados proibidos no sexto mandamento são o tirar a nossa vida e a de outro, exceto no caso de justiça pública, guerra legítima ou defesa necessária. A negligência ou a retirada dos meios lícitos ou necessários para a preservação da vida. A ira pecaminosa, o ódio, a inveja, o desejo de vingança, todas as paixões excessivas e cuidados demasiados, o uso imoderado de comida, bebida, trabalho e recreios, as palavras provocadoras, a opressão, a contenda, os espancamentos, os ferimentos e tudo o que tende a destruir a vida de alguém constitui numa transgressão desse mandamento. Sendo assim, quando nós olhamos para essa realidade de que nós somos mais pecadores do que imaginamos, mais transgressores desse mandamento que imaginamos, e o mandamento hoje coloca eu e você aqui literalmente como assassinos, porque assassino não é somente aquele que tira a vida de alguém, mas é aquele que sustenta ódio no coração, é aquele que insulta, é aquele que diz palavras grosseiras, é aquele que ofende o outro. Deus está dizendo para nós: você é assassino, porque você sustenta essas coisas em você. É isso que a Escritura está dizendo para nós. Sendo assim, vem a pergunta para nós: como então obedecer a esses mandamentos? Ou melhor dizendo, a esse mandamento? A primeira questão que nós precisamos ter em conta para nós sermos fiéis a esse mandamento é o amor. É o amor pelo próximo. O próprio Senhor Jesus vai nos ensinar a relação das duas tábuas da lei, da primeira e da segunda, que a única maneira de nós obedecermos aos mandamentos de Deus é amando a Deus e é amando ao próximo. Um doutor da lei pergunta para Jesus: qual é o mandamento maior da lei? E aí Jesus responde: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Perceba que Jesus está falando para nós que o amor a Deus e o amor ao nosso próximo estão intimamente relacionados, e que para nós observarmos esse mandamento, todos eles que vão ser ditos posteriormente, os que já foram ditos, é nós amando. E não amando da maneira que nós pensamos que é o certo amar, não amando da maneira que é conveniente para nós amarmos, mas amando de acordo com o que a Escritura diz. O apóstolo João, ele diz, como nós lemos no começo,
que todo aquele que odeia o seu irmão, ele já é um assassino. Então nós precisamos amar e não odiar as pessoas. Nós precisamos olhar para aquilo que a Escritura nos ensina e aprendemos a amar a Deus. E em que constitui o fundamento para nós amarmos os nossos irmãos? É saber que Deus nos amou primeiro. É saber que Deus nos amou quando nós éramos assassinos, quando nós ainda éramos transgressores, quando nós ainda éramos ímpios, quando nós andávamos longe, quando nós éramos inimigos de Deus. O Senhor nos resgatou. Em segundo lugar, nós precisamos entender que para guardar esse mandamento nós precisamos perdoar todas as ofensas. E Jesus, ensinando na oração do Pai Nosso, ele pressupõe que nós vamos perdoar aqueles que nos ofendem, assim como Deus tem nos perdoado. Paulo vai dizer isso em Colossenses, falando assim: assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. A pergunta é: como Cristo nos perdoou? Como Cristo perdoou você? Na própria carta de Colossenses, Paulo responde essa pergunta, e ele fala assim, que Deus nos perdoou de uma extensa lista de pecado. Você não quebrou só o não matarás, você quebrou todos os mandamentos, e Deus perdoou você de todos eles, porque vai dizer que o escrito de dívida que havia contra nós foi encravado na cruz, e foi rasgado. Suas ofensas foram perdoadas por Deus. Vai dizer que foi pela graça, e tão somente pela graça, por um favor não merecido. Você não fez nada para merecer o perdão de Deus, você não fez nada para merecer a graça de Deus, antes pelo contrário, você quebrou esse mandamento, você assassinou o seu irmão, talvez não na prática, mas no seu coração, e talvez até nas suas palavras. Mas Cristo Jesus, por graça, perdoou você. E como Cristo Jesus perdoou você? Além de uma extensa lista de pecado, além de ter sido pela graça, Cristo Jesus perdoou você, oferecendo-se a si mesmo. Porque a pena para o assassinato é a morte. E então, lá naquela cruz, Jesus Cristo assumiu a pena que era minha, que era sua. Eu e você, como assassinos, deveríamos ter sido assassinados por Deus, mas Cristo Jesus assumiu a minha culpa, a sua culpa, a nossa culpa. E uma forma de nós ilustrarmos isso é quando nós olhamos para momentos antes da crucificação de Jesus. Jesus é posto diante da multidão juntamente com um homem chamado Barrabás. Quem era Barrabás? Barrabás era um assassino, Barrabás era um anarquista, Barrabás era um ladrão, Barrabás era um perturbador da sociedade. E aí, diante daquela multidão, eles colocaram ao lado de Barrabás Jesus, o Filho de Deus, que a Bíblia vai dizer que não tinha pecado. Jesus obedeceu cada um desses mandamentos. Ele protegeu a vida, ele amou a vida, ele amou o próximo. E então naquele momento tipifica o que acontece espiritualmente diante de Deus, porque quando é perguntado quais eles queriam soltar, a multidão grita para soltar Barrabás. Ali está uma encenação clara do Evangelho. Barrabás somos eu e você, assassinos, ladrões, pecadores, imundos, perversos diante de Deus, porque pecamos contra o Deus que é santo, 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 em pensamentos, palavras, obras, atitudes e omissões. E então o Filho de Deus, que é perfeito, que não tinha pecado, ele assumiu a pena de morte no seu lugar, porque era para eu e você ter sido sofrida a pena de morte, porque nós transgredimos os mandamentos de Deus. É por isso que Paulo vai dizer aos crentes que devem viver diferentes nesse mundo, que foram perdoados por Deus. Ele diz assim: toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vocês, bem como toda maldade.
Pelo contrário, sejam bondosos e tendes compaixão uns com os outros, perdoando uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Nenhuma ofensa que alguém cometer contra você é tão grande quanto a ofensa que você já cometeu contra Deus. O fundamento para nós perdoarmos as pessoas é saber que você foi muito perdoado, que você muito ofendeu. Então uma ofensa de um irmão deve ser perdoada. Então uma forma de guardarmos esse mandamento é perdoando. E consecutivamente relacionado ao perdão, a Escritura vai dizer para nós, relacionados a isso, há outras 3 coisas que nós precisamos fazer. Nós precisamos buscar a paz, nós precisamos buscar a reconciliação com os irmãos, seja nós a parte ofendida ou a parte que ofendeu. Mateus 5, quem foi ofendido, quem ofendeu tem que procurar o irmão para se reconciliar antes do culto. Em Mateus 18, o ofendido tem que procurar aquele que o ofendeu para se reconciliar, e caso não haja reconciliação, tem que levar 2 ou 3 testemunhas, e caso não 2 ou 3 testemunhas não resolva, tem que levar para a igreja. Então perceba que Jesus, e quando Jesus fala essas palavras, Mateus 5, de reconciliação, é logo após ele reinterpretar os mandamentos para os judeus. Ou seja, Jesus está dizendo para nós que a inimizade na igreja é uma quebra do mandamento. Toda vez que a gente cultiva inimizade, toda vez que a gente cultiva inveja, toda vez que a gente cultiva fofoca, toda vez que a gente denigra a imagem de alguém, toda vez que a gente insulta alguém, toda vez que a gente é grosseiro com alguém, todas as vezes que nós odiamos algum irmão no nosso coração, nós estamos transgredindo esse mandamento de acordo com a palavra de Deus. Por isso nós também não podemos buscar a vingança, porque a Escritura vai dizer que quem é o vingador no Novo Testamento não é mais alguém da família, mas agora é Deus. O tempo todo no Novo Testamento Deus vai dizer: eu sou o vingador, eu retribuirei, Deus vai julgar as causas. Nós observamos o mandamento quando nós controlamos a nossa língua, conforme Jesus vai dizer, quando nós não chamamos as pessoas de tolos e as insultamos com palavras duras. Em Tiago, no capítulo 3, o apóstolo, o irmão de Jesus, Tiago, vai dizer assim: com a língua nós bendizemos a Deus, e com ela nós amaldiçoamos os homens, feitos à imagem de Deus. Então todas as vezes que nós usamos palavras grosseiras, que nós somos ríspidos, nós transgredimos o mandamento. Então a maneira de nós observarmos o mandamento é sermos gentis, sermos amorosos com as nossas palavras, e sermos cuidadosos com aquilo que sai da nossa boca. Nós guardamos esse mandamento quando nós realizamos tudo que está ao nosso alcance, para proteger a vida, para cultivar e para gerar a vida. Tiago capítulo 2 vai dizer que a fé sem obras é morta, que nós não podemos ver um irmão passando necessidade, e o texto que nós lemos no início de João, ele fala: se alguém tendo bens ou condições, vendo alguém passar dificuldade, não o fizer, essa pessoa não é de Deus, ela não tem o Espírito, ela não nasceu de novo, ela não é filho de Deus. E lembra que o texto começa com uma comparação entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então Tiago está falando para nós, no capítulo 2, a mesma coisa, que crente, o diabo também é, ele é crer em Deus, mas a nossa fé, ela precisa ser fundamentada, e ela precisa ser confirmada em ações, em obras, é a evidência de que nós de fato fomos salvos. Então todas as vezes que nós temos condição de amenizar o sofrimento, de prover situações para proteger e guardar a vida, e nós não fazemos, nós estamos também transgredindo o mandamento. Todas as vezes que você não cuida da sua saúde, você transgride o mandamento, porque Deus te deu uma vida, e a vida é um dom de Deus. E por isso, como diz Frame, um teólogo, comentando esse mandamento, ele vai dizer que pessoas que estão sempre tristes, revoltadas, descontentes, elas estão quebrando o mandamento, porque elas não estão contentes com aquilo que Deus deu para elas, que é a vida e tudo que Deus faz por elas. Em segundo lugar, ele vai dizer que pessoas que são alegres, que são prazerosas nas coisas da vida, que são contentes com a vida, elas guardam o mandamento, porque elas estão satisfeitas com aquilo que Deus tem dado para elas. Isso não significa que nós não vamos ter dias ruins e oscilações, mas ele está falando de uma constância. Pessoas que estão sempre descontentes, elas estão indo contra o mandamento. Pessoas que estão contentes e alegres com a vida, elas estão obedecendo ao mandamento.
Algumas aplicações finais para nós terminarmos. O mandamento basicamente reflete para nós uma coisa que nós chamamos no Novo Testamento de teologia da mutualidade. Quando Deus fala que para esse povo não mate, pela via oposta, Deus está dizendo assim: proteja a vida e faça tudo para que a vida seja uma vida tranquila e prazerosa. Lembrando que isso está sendo dito para o povo de Deus. E no Novo Testamento, Paulo vai escrever para crentes, não vai escrever para ímpios. Paulo está escrevendo para as igrejas, está escrevendo para nós. E sabe o que ele está o tempo todo dizendo? Ele está usando uma expressão que aparece mais de 38 vezes no Novo Testamento, usando verbos diferentes, que é a palavra uns aos outros. E ele diz: amai-vos uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, tende paz uns com os outros. Todas as vezes que nós fazemos essas coisas que o Novo Testamento ordena que nós façamos, nós estamos guardando o mandamento, porque nós estamos desenvolvendo uma vida em comunidade, de acordo com a vontade de Deus. Em segundo lugar, preste bem atenção nisso. Todas as vezes que você, que foi salvo, que ouviu a pregação do Evangelho, que sabe o caminho da salvação, que é Cristo, como Ele mesmo disse, e você não prega o Evangelho para aquele que é perdido, você está transgredindo o mandamento, porque você não está amando a vida daquele que está caminhando a passos largos do inferno. Jesus e a Escritura não manda a gente somente amar as pessoas em proporções temporais. O nosso amor tem que ser em proporções eternas. Nós precisamos olhar para aqueles que não conhecem a Jesus e pregar o Evangelho para eles. Se eles vão gostar, se eles vão receber bem, se eles vão continuar sendo nossos amigos ou não, isso a Bíblia não se importa muito com isso. Ela simplesmente fala para nós que nós precisamos ser fiéis a Deus. E a fidelidade a Deus muitas vezes vai custar muita coisa para nós. Então nós devemos parar de fazer concessões e pregar o Evangelho para aquele que está perdido. Toda vez que você conhece ou vê ou sabe de alguém que não conhece Jesus e você não prega para ela, você não oferece o Evangelho, você não oferece Cristo para ela, que vai livrar ela não somente da morte aqui e agora, mas vai livrar ela da morte eterna, você está transgredindo o mandamento, porque você não está tendo compaixão e não está amando a vida do perdido. A gravidade do mandamento é tão grande, que ele é o único mandamento na Escritura, que a pena, que não tinha nenhum tipo de sacrifício, oferta que poderia ser oferecida. Tanto é verdade que Davi no Salmo 51, depois de transgredir, de adulterar e assassinar Urias, ele não oferece sacrifícios. Ao que Davi recorre? Davi fala lá: não tens prazer em sacrifícios e holocaustos. O Senhor requer a verdade no íntimo. E aí Davi começa a pedir: crie em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Davi começa a pedir para Deus fazer o quê? Mudar o coração. Porque o nosso problema é o coração, o nosso problema é o nosso íntimo. Então Davi recorre ao perdão de Deus, porque ele sabe que não há sacrifício que possa ser oferecido para pessoas que transgrediram esse mandamento e atentaram contra a vida inocente. Eu tenho algumas perguntas para você, antes da última aplicação. Você é um assassino? Você é um homicida? Responda em seu coração. Você é um assassino? Você é um homicida? Talvez você diga: eu nunca tirei a vida de alguém. Mas à luz do que nós falamos aqui hoje, você já odiou alguém? Já ofendeu alguém com palavras? Você já foi conivente com pecados assim? Já apoiou? Já defendeu? Você já deixou de cuidar de alguém, de ser misericordioso com alguém, de ter compaixão, de ser bondoso com alguém? Você já deixou de ser amoroso? Você já deixou
Quando teve condições de promover ou evitar dificuldades na vida das pessoas e você deixou de fazer? Você já fez isso? Então eu quero dizer para você que a Escritura chama você de assassino. A Escritura fala que você é um homicida, que nós somos homicidas, que nós pecamos contra Deus. E a triste notícia é que se você transgredir o mandamento, você deve pagar com a pena de morte. Mas não somente a pena de morte momentânea, mas você merece o inferno. Você merece a condenação eterna. Você merece encerrar a vida nessa terra e caminhar diretamente para o fogo de enxofre, aonde o verme não morre, aonde o fogo não se apaga, aonde há trevas e perturbação, aonde nunca irá cessar todo o sofrimento. É para lá que eu e você merecemos ir. Mas adivinha só, a boa notícia é de que Cristo, Ele foi no seu lugar. Cristo assumiu sua culpa. Cristo assumiu a pena de morte que era cabível para você. E Ele pagou todos os seus pecados. Os de ontem, os de hoje. E pasmem, os que vocês irão cometer amanhã. E depois, e depois, e depois. Ele pagou por todos os seus pecados. Esse é o Evangelho. Vamos ter uma palavra de oração a Deus. E lembrando que o Evangelho é a resposta. Não somente para sabermos que nós somos perdoados dos nossos pecados de transgressão desse mandamento. Mas o Evangelho é o poder de Deus que vai te ajudar a obedecer e honrar a vida e honrar esse mandamento que foi dito para nós nessa noite.